Bom dia pessoal, hoje vamos falar sobre investimentos alternativos e como transformei 300 euros em mais de 5 mil investindo nesse tipo de colecionáveis em cartas de Magic the Gathering. O vídeo vai ser muito interessante porque vamos nos focar nos aspectos principais que o investidor deve ter nesse tipo de colecionáveis e também outros truques super interessantes, por isso não percam o vídeo porque vai ser muito interessante. Bom dia pessoal, sou Daniel Pires, bem-vindos ao Investidor Club, um canal dedicado a investimentos, poupança e empreendedorismo. E hoje vamos falar sobre investimentos alternativos, nomeadamente em colecionáveis, em cartas de Magic e aspectos nós devemos ter quando investimos nesse tipo de colecionáveis. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, meter um gosto porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor e faz crescer o canal, mas também não se esqueçam de nos seguirem no Instagram porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Ora bem, para quem não sabe, isto aqui são cartas de Magic, é um jogo colecionável e eu comecei a jogar esse jogo em mais ou menos em 1997, quando um grande amigo meu veio de França, trouxe um baralho da Quart e da Raivisat, começamos a jogar e eu fiquei completamente apaixonado pelo jogo e joguei quase durante uma década esse jogo. No entanto, mantive como um colecionador desse tipo de cartas e atualmente muitos dos investimentos que eu fiz multiplicaram por 10 e outros também por 100. Ou seja, digamos que aqui, nesse tipo de colecionáveis, existe um investimento muito válido para os investidores que gostam de ter grandes rentabilidades a muito longo prazo. Ora bem, para quem não sabe, esse jogo foi inventado em 1993 pelo Sr. Richard Garfield e trouxe uma coisa nova aos jogos de tabuleiros, foi a chamada raridade. O que é que significa isso? Significa que algumas cartas, por exemplo, são mais raras que outras, significa que os jogadores vão ter muita dificuldade em consegui-las arranjar. Isso significa que, pelo mercado de procura e oferta, muitas dessas cartas vão ser muito difíceis, ou seja, o seu preço vai variar e vai subir a muito longo prazo. Então, que aspectos principais nós devemos ter quando investimos nesse tipo de colecionáveis? Ora bem, primeiro de tudo, nós temos de falar sobre raridade. Já falei sobre raridade, quanto mais rara for a carta, mais cara ela se tornará, ou seja, por exemplo, a carta mais cara do Magic the Gathering é chamada Black Lotus, que o preço dela, mais caro que eu consegui encontrar foi de 160 mil dólares. Eu sei que uma dela em abril foi vendida em Espanha, em Barcelona, por mais de 100 mil dólares, ou seja, uma carta que há uns anos valia 500 mil, 2 mil euros, subiu de uma forma exponencial o seu preço, ou seja, estamos a falar aqui de um investimento que a muito longo prazo pode ser muito espetacular para quem investe nesse tipo de colecionáveis. No entanto, nós temos de ter atenção em várias características porque nem todas as cartas valorizam de igual maneira. Existem cartas que valorizam mais e outras que até perdem de valor. Por isso, nós devemos conhecer algumas particularidades muito interessantes para no ato de investir. Ou seja, nós não vamos comprar todas as cartas, nós não vamos comprar as mais caras, nós vamos comprar as cartas que têm maior possibilidade de subida. Por exemplo, vou-vos mostrar essa carta aqui, a Guillemot Bill. Comprei-a mais ou menos por 2 euros e atualmente vale 170 euros no valor de mercado de hoje, ou seja, uma valorização quase de 100 vezes. No entanto, tenho por exemplo essas cartas, por exemplo a Lago dos Mortos comprei-a por 5 dólares, atualmente vale 69, e por exemplo essa Balan que comprei por 30 dólares, e também as Scrubland que também comprei por 30 dólares, e atualmente valem 380 e 250 dólares, ou seja, houve uma valorização muito extensa ou muito exponencial nesse tipo de colecionáveis. Então, que aspectos nós temos que ter quando investimos? Já falei sobre raridade, no entanto, além da raridade, temos de saber se uma carta tem possibilidade de ser reimpressa ou não. Porquê? Se uma carta for reimpressa, por exemplo, essa Necropotência da E6 tem atualmente um valor de mercado de 28 euros, no entanto, essa carta não é mais cara, porquê? Porque também foi reimpressa na 5ª edição e foi também reimpressa noutras edições, aliás, fazendo com que houvesse muitos exemplares, fazendo com que o seu preço caísse de uma forma muito abrupta. No entanto, há cartas que nunca mais foram reimpressas, que foi, por exemplo, essa Guillemot Bill, como existe uma grande raridade delas, não foram reimpressas, então significou que a sua valorização foi muito elevada. Outra coisa que nós temos que ter atenção, por exemplo, a jogabilidade da carta. Por exemplo, há cartas que jogam em qualquer tipo de jogo ou de qualquer tipo
de deck, e essas cartas, devido à sua jogabilidade serem muito potentes, valem muito mais que aquelas que são pouco jogáveis. Por exemplo, essa carta que é uma Lago dos Mortos só é jogável em cartas do tipo All in Black, ou seja, tem uma certa jogabilidade, mas só para esse tipo de cartas. No entanto, por exemplo, esse Demonic Tutor, por exemplo, é jogável em quase todos os baralhos. E, por exemplo, as Dual Lance também são muito jogáveis. No entanto, essa carta, por exemplo, a Memory Jars, só é jogável num tipo específico de deck, ou seja, num tipo específico de jogo. O que é que quero dizer com isso? Como essa carta não vai ser jogada em todos os decks, significa que o seu valor não vai ser, de certa forma, muito elevado, mesmo sendo uma carta muito, muito potente. E aliás, eu tinha aqui uma carta que, por exemplo, uma Ivory Tower da Raivisad, por exemplo, o seu custo dela atual no mercado acho que anda à volta dos $2, ela não só porque só é jogável em certos tipos de decks, ou seja, nós também para sabermos a valorização de uma carta a muito longo prazo, temos de saber se a carta é jogável em muitos decks ou não e também a potência delas. Por exemplo, essa é uma carta que é muito potente, é jogável em muitos decks pretos, no entanto, é muito potente, ou seja, e essa carta aqui não é jogável em todos os decks, significa que a sua procura é mais diminuta, ou seja, essa aqui é mais diminuta, a sua procura significa que o seu preço é menor. Ou seja, já vimos a parte da raridade, da reimpressão. Uma coisa que me esqueci de referir sobre a reimpressão é que a Magic the Gathering, que é a dona desse jogo, que pertence à gigante Hasbro, tem uma lista de cartas que indica que nunca mais vai reimprimir. Por isso, quem quiser investir nesse tipo de jogos terá que ir a essa lista, ver quais são as cartas que a Magic the Gathering indicou que nunca mais iria reprimir. Isso significa que vai haver aqui uma grande raridade. Ora bem, uma coisa que vocês também têm que perceber, uma coisa que é o seguinte: quando é que devo comprar uma carta? E por incrível que pareça, nós não devemos comprar as cartas que estão na voga hoje em dia. Porquê? Porque existem vários formatos de jogos, a mais popular de todas é a Standard, a antiga chamada T2, em que existe 80% das pessoas jogam esse tipo de jogos. Porquê? Porque é a forma mais barata de jogar, ou seja, como esse jogo, para quem não sabe, é um jogo muito caro, porque as cartas são caras, aliás. Isso significa que a maior parte dos jogadores concentram-se especificamente no formato, no último formato de todos, que é chamado de formato Standard, onde só jogam as edições mais recentes. Isso significa que nessa altura vão existir cartas que estão super caras, no entanto, quando essa edição sair desse formato Standard, elas vão perder muito valor. Ou seja, a maior parte das vezes, quando umas cartas estão no formato Standard, saem desse Standard e vão para as outros standards, tipo Legacy ou também Vintage, essas cartas perdem muito valor e é nessa altura que se deve fazer investimentos nas cartas de Magic. Ora bem, vocês perguntam, mas essas cartas são falsificáveis? E eu digo que, depende. Eu digo-vos até, aliás, é muito mais fácil encontrar canetas Montblanc falsificáveis que encontrarmos cartas de Magic falsificáveis. Porquê? Porque a falsificação de uma carta de Magic é muito difícil. Existem muitos testes que vocês podem fazer para tentar encontrar uma carta ser falsificada ou não. Por exemplo, o primeiro teste é chamado teste de luz, ou seja, verifica-se completamente que é uma carta que deixa passar facilmente a luz, e quando vocês fazem isso a uma carta falsa, normalmente vocês veem, de certa forma, uma cor um bocado mais escura, um bocado mais avermelhada, ou seja, não passa no teste da luz. Isso significa que é uma carta falsa. Porquê? Porque esse papelzinho que vocês estão a ver aqui é um papel que tem propriedades únicas, é um segredo de fabricação. E outra coisa muito importante é que, por exemplo, vocês não sabem, mas todas as cartas de Magic não são impressas numa só máquina, são impressas em várias máquinas, porque primeiro são impressas as cores e depois é impresso o preço, preto. Ou seja, se vocês vissem numa lupa, vocês iam notar que o preto foi impresso por cima, ou seja, tem uma notalidade mais forte que o preto. Ou seja, quando vocês veem à lupa, por isso que eu aconselho sempre a utilizar um telemóvel com vários níveis de amplificação de vídeo ou de imagem, ou levar uma lupa, se vocês virem o preto que é constituído por várias cores, então significa uma carta falsa. Porquê? Porque as cartas de Magic são impressas em máquinas industriais onde o preto é impresso à parte. E vocês dizem, então porquê que não comprou uma impressora industrial só para imprimir preto, para fazer falsificações? Porque essas máquinas custam milhões
de dólares. Uma máquina desse tipo, para imprimir desse tipo de cartas, custa milhões de dólares e ficaria economicamente inviável comprar uma máquina para fazer falsificações de cartas de Magic. Seria quase economicamente inviável, por isso traduz-se que é muito difícil falsificar cartas de Magic. É muito mais fácil falsificar uma caneta Montblanc. Depois um dia desses vou falar sobre esse tipo de colecionáveis e como tratar se é falsa ou não por algumas particularidades. É muito mais fácil falsificar uma caneta dessas do que uma cartinha dessas aqui. E isso leva-nos a um ponto muito essencial, que é onde é que vou comprar essas cartas. Eu digo, nunca comprem nem pelo eBay, nem pela Amazon, nem por nada. Porquê? Porque vocês não vão conseguir fazer nem o teste de luz, nem vão conseguir fazer o teste do negro. Isso significa o quê? Isso significa que se vocês querem comprar uma Badland, um Yamamoto Bill, uma Mox, etc., vocês não vão conseguir comprá-la via internet, porque vocês não vão dar 1000, 2000, 3000 ou 500 euros por uma carta, ou 400 dólares por uma carta, se sabendo que pode existir uma possibilidade de eles vos enviar uma carta falsa. Vocês têm que se deslocar ao local, ao vendedor. E muitas das vezes não existe esse tipo de carta já venda em Portugal, ou seja, quem investe em Portugal terá que se dirigir, por exemplo, a França, a Paris ou a Londres ou até a Frankfurt, onde existem os maiores clubes da Europa, onde vocês têm maior facilidade em encontrar esse tipo de cartas, o que torna ainda mais difícil conseguirem esse tipo de cartinhas. Ou seja, o caso da deslocação torna muito mais difícil vocês conseguirem esse tipo de elementos, por isso, como digo sempre, esse tipo de cartas vai tender a sua valorização a muito longo prazo, na minha opinião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas antes de mais não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para Perder Dinheiro, um livro dedicado a investimentos em Bolsa de Valores. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas quem gostar de investir em Bolsa de Valores, está aqui um ótimo livro para quem quiser aprender coisas muito importantes que ninguém fala e tem aqui muitos truques e vou deixar aqui o link da descrição. Por isso, bons investimentos, reconsiderem muito comprar esse tipo de investimentos, porque a muito longo prazo nós não estamos a falar de investimentos de 1 ou 2 anos, estamos a falar de um investimento a 10, 15 anos, digamos que vale muito a pena comprar cartas que estão muito desvalorizadas quando saem do tipo standard e depois, daqui a 10, 15 anos, vão multiplicar por 10 ou por 20 ou por 100 vezes o seu valor. Isso aqui é um bom investimento, na minha opinião, por isso, bons investimentos e até já.